Fala investidor, aqui é o Irmão Pobre, seja bem-vindo para mais um vídeo. Nesse vídeo, irmãos, a gente está com uma notícia aqui. Primeiramente, a gente vai falar aí sobre o índice do Ibovespa. Esse mês aí tá tendo uma queda de 4,90% só nesse mês de queda. A gente vai conversar um pouquinho sobre isso, um pouco sobre a nossa moeda, um pouquinho das notícias aí, algumas falas do Lula. O que eu acho que vai acontecer ao longo desse ano, mostrar um pouquinho dos meus investimentos, o que caiu, qual vai ser a oportunidade e a minha estratégia, tudo aqui para vocês no canal do YouTube. Então, irmãos, já se inscreve aí, aqui é o canal do Irmão Pobre. Se você não me conhece, eu trago vídeos quase todos os dias aqui sobre minha carteira de investimento rumo à liberdade financeira. E agora estamos passando por um momento difícil aí na Bolsa de Valores, tá? Faz muito tempo, acho que já faz quase 2 anos que eu não vejo uma queda significativa na minha carteira e no índice de Bovespa e também na desvalorização do real perante ao dólar. Beleza, irmãos? Então, primeiramente aqui, ó, estamos com 121 mil pontos no índice do Bovespa, tá? E vou mostrar essa notícia aqui para vocês, que o real ultrapassa o peso argentino como a moeda emergente de pior desempenho de 2024. A moeda brasileira aí reflete a insegurança do mercado em relação às contas públicas e a política monetária dos Estados Unidos. Então essa notícia ela está sendo muito divulgada a semana toda em todas as redes sociais, tá bom? O real ultrapassou o peso argentino e se tornou a moeda emergente com a pior performance em 2024. A moeda brasileira teve uma desvalorização de 10,54% referente ao dólar nos primeiros 6 meses do ano. A inflação aí, irmãos, desse ano vai aumentar muito e por isso que eu falo para a gente investir em ações, tá? Agora a gente está tendo algumas oportunidades que comprando, possivelmente no futuro, pode ser que valorize, tá? A gente não sabe. O futuro do Brasil a gente sabe que é uma incerteza, tá? A única coisa que a gente sabe é que a gente tem que investir, tá bom? E, irmãos, eu não gosto de falar muito de política, mas a gente sabe que o real motivo que está acontecendo isso é por conta das falas aí do Lula, dos gastos públicos, uma parte de investidores brasileiros, investidores estrangeiros saindo da Bolsa de Valores, tá bom? Então isso a gente já sabia que poderia acontecer. Lula questionou a autonomia do Banco Central e lamenta juros mantidos. O que aconteceu? 19/6 teve uma reunião e o Banco Central, junto com o Copom, eles mantiveram a taxa básica de juros, tá? A taxa Selic de 10,50. E o Lula não gostou disso, diz que é uma pena. A decisão do Copom, Comitê de Política Monetária, foi unânime, todos, incluindo os conselheiros indicados por Lula, votaram pela manutenção da taxa. A decisão interrompeu um ciclo de queda da Selic desde agosto de 2023. Foram 7 reuniões seguidas, com redução de 13,75 para 10,50. Foi uma pena que o Copom manteve, disse Lula em entrevista à Rádio Verdinha. A ação dele já era esperada, de olho no estímulo econômico. O presidente tem sido uma das principais críticos dos juros altos. Quando o Copom começou a se reunir na terça, dia 18, ele fez duras críticas ao presidente do Banco Central. Ele vai tentar trocar e, na verdade, ele vai trocar o presidente do Banco Central. Por isso que é muito complicado, muitas pessoas não gostam de investir em empresas estatais. E eu tenho aqui na minha carteira, ó, a Petrobras, deixa eu mostrar aqui para vocês. Petrobras está valorizada 35,3, porém já teve uma queda esses dias. Aqui ela está muito valorizada, porque quando eu comprei, é quando o Haddad ele foi anunciado o ministro da Fazenda. Os analistas eles projetaram a Selic aí, que vai terminar de 10,50, então vai manter até o final do ano, talvez seja essa a birra do Lula aí. É que a Bolsa Brasileira já perdeu 43 bilhões de reais em recursos estrangeiros nesse ano. Para o Ibovespa, trata-se de um feito, dado o pessimismo com o mercado financeiro que tem levado o dólar a bater as máximas recentes. A moeda americana fechou ontem a R$ 5,46 após a fala do presidente Lula contra a decisão do Banco Central de manter a taxa Selic de 10,50. O que isso interferiu na nossa carteira pública aqui do canal? Eu tenho aqui 10 ações e 10 fundos imobiliários. Vamos olhar aqui como que está a posição resumida do último mês, né? A nossa carteira estava valorizada até 2 meses atrás, mais ou menos, R$ 1.000 e poucos. Ainda bem que eu fiz um rebalanceamento. Eu não gosto de vender ativos, porém
Já fiz um rebalanceamento aqui na carteira. A nossa carteira, ó, tá negativo R$ 768,97. A Unipar, ela tá mantendo aí o top 1 de queda na carteira, tá? E eu ainda continuo insistindo na Unipar, porém tá pausado por enquanto, já é o maior ativo da nossa carteira, seguido da Kepler, Banco do Bradesco e os outros fundos imobiliários, tá? De ações aqui, Taesa caiu, que eu tava querendo há bastante tempo comprar a Taesa aí, então a gente vai ter algumas oportunidades também na carteira, comprando Taesa, Santander e Leve3. Então temos algumas empresas que caíram na carteira. E os fundos imobiliários, irmãos, diferente do que muitos falam, que os fundos imobiliários são investimento que rende de acordo com a renda fixa, porém o risco é igual da Bolsa de Valores. A gente vê que não é bem isso, tá? Alguns fundos imobiliários caíram, sim, porém, foi metade, né? 5 fundos imobiliários caíram e 5 fundos imobiliários estão valorizados ainda na nossa carteira. Os que mais caíram foram os fundos imobiliários de tijolos, LVBI 11, MAL 11, TRBL 11. Só o VISC 11 que ainda está valorizado na nossa carteira, tá? MXRF 11 e VGF 11 eu já sabia que ia ter uma queda também com a queda aí da taxa Selic nesses meses, acabou diminuindo também os rendimentos. Então, irmãos, aqui a gente tem algumas oportunidades sim na carteira, tanto em ações quanto em fundos imobiliários. Quando eu investia um ano atrás lá, eu sempre pensava que ia chegar um momento que a minha carteira ia estar caindo, ia estar desvalorizando, como aconteceu a pandemia um tempo atrás. Teve muitos ativos que desvalorizaram, porém eu não estava investindo ainda. Então a gente olha para o passado e vê que no futuro pode repetir, tá? A gente sabe da história do Barsi, eu tenho até o livro aqui dele. Ele já passou por inúmeras inflações e trocas de moeda e continua aí investindo. Como eu estou construindo patrimônio, o Brasil é um país que tem muitas oportunidades de investimento. Tá? Não compensa agora eu querer investir fora. Muitas pessoas falando aí do Bitcoin, investir em dólar agora. Então não é o momento da gente comprar. Muitos comentários falando sobre a Nvidia, muita gente querendo investir agora na Nvidia, agora que ela é a maior empresa do mundo. A empresa tem mais de 3,3 trilhões de valor de mercado. Então muitas pessoas vão ao contrário. Ao invés de comprar ativos que agora estão desvalorizados, que a galera não está olhando, acaba indo aí para o Ethereum, Bitcoin e dólar nesse momento que a gente tem ótimas oportunidades aqui dentro do Brasil. Então esse é meu patrimônio nesse momento, R$ 34.000. A gente vai fazer um outro aporte ainda no final desse mês, então o quarto aporte a gente vai fazer, tá separado o dinheiro já. Vamos ver como que vai ser o começo da semana aí, nos próximos dias. Eu não trago muitas notícias aqui no canal, como são notícias que afetam todo mundo aí, que afetam minha carteira, são notícias importantes e eu tive que trazer aqui no canal. O vídeo passado teve pouco comentário, irmãos, então já deixa no comentário, pode ser que você apareça no próximo vídeo. O Jonathan Manson comentou: salve, irmão, ótimo vídeo, sucesso, bora pra cima. Tamo junto, irmão, muito obrigado aí por comentar. Investidor novato: quase todos os meus FIIs estão negativos nesse mês, mas sigo forte aproveitando as oportunidades. Parabéns aí, irmão, por investir nesse momento que a galera não tá aí olhando aí muito para os investimentos. Eu vejo que diminuiu também aí as visualizações do canal. Muitas pessoas acabam saindo, tá? Parando, vendendo ativos no momento de queda. Então seguimos firmes aqui, já se inscreve, já deixa seu like e me acompanhe nos próximos vídeos. A gente vai fazer mais aporte na carteira e talvez seja a virada de chave esse ano. A gente está muito confiante, vamos aumentar muito nosso patrimônio aí rumo à liberdade financeira. Muito obrigado por assistir até aqui. Fui!